Olá, alunos! Sejam bem-vindos novamente à disciplina de Informática e Gestão. Essa disciplina faz parte do curso de pós-graduação Lato Sensu em Educação e Tecnologia do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais. Na aula de hoje, abordaremos as unidades 3 e 4 da apostila de Introdução às Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação na Educação. Os assuntos abordados serão sobre ferramentas de compartilhamento, como recursos para o uso acadêmico, apresentando os conceitos sobre compartilhamento e escrita colaborativa. Nós também vamos abordar, na unidade 4, sobre o contexto de escolas e tecnologias digitais. Sobre esse tema, iremos estudar os novos espaços de atuação do professor e o uso das tecnologias no processo de ensino-aprendizagem. Bom, pessoal, nessa aula, além das unidades da apostila, também utilizaremos o artigo Escrita Colaborativa na Cultura Digital, de Patrícia Belling, Rosália Lacerda e Leia Cruz, que apresenta formas e métodos de escrita colaborativa através de recursos tecnológicos disponíveis online. Tais recursos são espaços de interlocução de alunos e professores. As ferramentas permitem a construção do conhecimento em rede a partir do compartilhamento da escrita de forma síncrona e assíncrona em ambientes públicos e privados. Hoje em dia, a internet tem favorecido muito a construção cooperativa e colaborativa de conhecimento em áreas diversas e também tem favorecido o trabalho conjunto entre professores e alunos, próximos fisicamente ou virtualmente. Através desse processo cooperativo e colaborativo, é possível muitas vezes utilizar recursos online para pesquisas em tempo real, projetos entre outros grupos diversos separados fisicamente, bem como investigação de soluções para problemas da atualidade, por exemplo. Esse processo permite usufruir atributos da cultura digital e das potencialidades da tecnologia da informação e comunicação. Uma das formas mais interessantes de trabalhar hoje colaborativamente é criar uma página dos alunos como um espaço virtual de referência onde vamos construindo e colocando o que acontece de mais importante no curso, os textos, os endereços, as análises, as pesquisas. Outras possibilidades dessa interação aparecem entre os grupos ao escrever colaborativamente, através do Google Docs, por exemplo. O importante é combinar o que podemos fazer de melhor em sala de aula e a tecnologia disponível. Começaremos nossos estudos falando sobre os aplicativos Google ou Google Apps, que são excelentes ferramentas que permitem a edição colaborativa, tanto síncrona como assíncrona. O G Suite, ou Google Apps, é um serviço do Google que oferece versões de vários produtos Google. Ele oferece vários aplicativos da web com recursos similares aos de pacotes de escritórios tradicionais, inclusive Gmail, Hangouts, Google Agenda, Drive, Docs, planilhas, apresentação, Groups, News, Play, Sites e Voos. E as ferramentas são geralmente executadas em nuvem e devem ser acessadas a partir de uma conta do Gmail. Então, pessoal, para acessar essas ferramentas de compartilhamento, precisamos de uma conta no Gmail. Ao acessar sua conta do Gmail, no canto superior direito, existe um ícone que se parece com um conjunto de pequenos quadrados e que representa o Google App, ou G Suite, como mencionado anteriormente. É por esse caminho que descobriremos algumas tecnologias que podem auxiliar o trabalho de estudantes, professores e pesquisadores. Ao clicar no ícone do Google Apps, você já consegue observar alguns aplicativos da G Suite, como por exemplo Maps, YouTube, Gmail, Drive, Fotos, etc. Acionando a barra de rolagem, é possível chegar a outros aplicativos e ao clicar em outros produtos do Google, você tem acesso a todos os aplicativos do G Suite. Todas as ferramentas são muito simples e o Google disponibiliza um assistente para lhe auxiliar na sua navegação. Como vocês podem ver no slide, o Google Apps tem um grupo de aplicativos no grupo de trabalho inteligente, onde temos acesso aos documentos Google, que permite a edição de documentos de forma síncrona e assíncrona, planilhas Google, que permite fazer planilhas de cálculo, apresentações Google, que permite a criação de apresentações em PowerPoint, e o Drive, para alocação de arquivos. Essas aplicações são similares aos pacotes de escritórios tradicionais e estão disponíveis em nuvem, através da internet, vinculados à sua conta de e-mail, no caso Gmail. Mostraremos hoje a edição colaborativa através dos documentos Google. E para isso, você deve ir até a página apresentada no slide, através dos aplicativos Google em sua conta de Gmail. Vá até Primeiros Passos e clique na opção Usar na web. Aparecerá uma lista com seus arquivos já em edição. Se você nunca utilizou o Google Docs, provavelmente não terá nenhum documento, portanto, ou pronto ou em edição. Então você deve clicar na opção em branco, onde tem um símbolo de mais para começar e editar um novo documento.
Agora, estamos no Documentos Google. Essa aplicação reproduz em muitos aspectos as ferramentas do Microsoft Word e o LibreOffice. Ela permite que você edite textos com formatação arranjada e ainda permite o download de arquivos em formatos diversos. Bom pessoal, o Google Docs é como se chama de forma genérica, faz parte da suite de aplicativos para o escritório do Google. Os aplicativos do G Suite funcionam diretamente na web, ou seja, você pode usar pelo navegador e não precisa de nenhuma instalação. Ele é totalmente gratuito e para utilizá-lo basta fazer login com sua conta do Google ou digitar na barra de endereço googledocs.google.com. Os documentos Google permitem que você digite o seu texto e durante a edição você possa compartilhar o seu documento com um outro colega de sala, de aula ou de trabalho, de forma que os dois podem digitar ao mesmo tempo o mesmo documento. Ou seja, você pode fazer uma edição que a gente chama num termo de edição colaborativa, né? Então a gente está fazendo uma edição de texto colaborativamente, de forma síncrona ou de forma assíncrona. Questões de segurança, de dados e de interesses nacionais normalmente significam que o armazenamento online desses documentos e seu processamento pode ser inadequado ao se considerar que os mesmos sejam feitos por governos ou organizações comerciais. Ao abrir o seu documento Google, você pode começar a digitar o seu texto. No canto superior, existe um botão azul escrito Compartilhar. Repare que há um cadeado ao lado de Compartilhar, evidenciando que este documento ainda não foi compartilhado. Ao clicar em Compartilhar, o aplicativo solicitará que você dê um nome ao documento a ser compartilhado. Dessa forma, nomeie o seu arquivo e siga as instruções de compartilhamento. Agora, você pode colocar o e-mail do destinatário e no lado direito selecionar as possíveis ações para quem o documento foi compartilhado. Assim, você pode permitir que o outro usuário do documento com quem foi compartilhado edite, comente ou somente visualize o documento por você editado. Uma das grandes vantagens dos documentos Google é a possibilidade da edição colaborativa. Por exemplo, um conjunto de alunos que necessita fazer um trabalho escolar e não tem a possibilidade de se encontrar presencialmente pode combinar de fazer o trabalho através da escrita colaborativa, utilizando o documento Google. Nessa situação, um dos membros da equipe deve gerar o documento online e compartilhar com todos os outros membros da equipe. Se todos estiverem online, a edição será colaborativa e síncrona. Mas também é possível que um membro do grupo que não possa trabalhar online naquele momento possa fazer sua contribuição de forma assíncrona. Agora, veremos uma outra aplicação do Google, denominada Google Drive. É um aplicativo do G Suite, assim como os documentos, planilhas e apresentações do Google. O Google Drive é um serviço de armazenamento e sincronização de arquivos que foi apresentado pela Google em 24 de abril de 2012. Ele baseia-se no conceito de computação em nuvem, pois o internauta poderá armazenar arquivos através de serviços e acendê-los a partir de qualquer computador ou outros dispositivos compatíveis, desde que ligados à internet. E isso tudo é feito de forma gratuitamente. A Google disponibiliza um espaço de armazenamento para o Gmail de aproximadamente 15 GB. Existe também a possibilidade de pagar pelo serviço e ter mais espaço para a sua conta. Para acessar o Google Drive, você segue os mesmos caminhos que foram utilizados para chegar até o Google Docs. Em um primeiro passo, você deve clicar na opção Usar na web e assim ter acesso ao Drive. Existem várias maneiras de acessar o Google Drive. Um exemplo é através do webmail Gmail ou do Google, digitando a palavra Google Drive, ou ainda digitando diretamente na barra de endereços drive.google.com. Prezado aluno, certamente você precisa ter acesso a seus arquivos fora de casa, seja no celular, notebook ou computador do trabalho. É comum que precisemos transitar com nossas informações de um lado para o outro, compartilhar e modificar esses documentos. O Google Drive é um serviço online que permite o armazenamento de arquivos na nuvem no Google. O aplicativo também está disponível para PC, Windows, Mac, Mobile, Android e iOS. Também é possível entrar na versão web, como foi apresentado anteriormente. Ao clicar no botão novo, é possível realizar a criação de pastas específicas e nomeá-las, como você bem entender. No Google Drive, você pode armazenar arquivos ou até mesmo criar uma biblioteca virtual com arquivos selecionados.
Repare que os documentos, planilhas e apresentações do Google também estão integrados ao Google Drive. Com o Google Drive, o seu conteúdo particular, arquivos de referência e outros dados podem lhe acompanhar onde você quer que vá. Você pode organizar, editar e compartilhar seus arquivos a partir de qualquer computador em drive.google.com ou onde estiver com o aplicativo Google Drive para dispositivos móveis. É isso mesmo, pessoal. Essas facilidades estão todos em seus smartphones. O Google Drive permite, por exemplo, que você faça um repositório de arquivos de seu interesse, como, por exemplo, artigos para serem usados em uma dissertação, e depois acessá-los de qualquer lugar, e ainda compartilhar essa pasta e arquivos com usuários de seu interesse. Você também pode utilizar o Google Drive como um espaço para backup de dados. Bom, pessoal, agora abordaremos um pouco sobre as escolas e as tecnologias digitais. Como se dá a atuação do professor com o advento das tecnologias da informação e comunicação aplicadas ao processo de ensino-aprendizagem? Segundo Moran, em 2007, a internet e as novas tecnologias estão trazendo novos desafios pedagógicos para as universidades e escolas. Os professores, em qualquer curso presencial, precisam aprender a gerenciar vários espaços e entregá-los de forma aberta, equilibrada e inovadora. O primeiro espaço é de uma sala de aula equipada e com atividades diferentes, que se integra com a ida ao laboratório conectado em rede para desenvolver atividades de pesquisa e de domínio técnico-pedagógico. Essas atividades se ampliam à distância nos ambientes virtuais de aprendizagem conectados à internet e se complementam com espaços e tempos de experimentação, de conhecimento da realidade e de inserção em ambientes profissionais e informais. As mudanças que estão acontecendo na sociedade, mediadas pelas tecnologias em rede, são de tal magnitude que implicam em reinventar a educação como um todo e em todos os níveis de todas as formas. Não é suficiente ter um laboratório na escola para um acesso esporádico durante algumas aulas. O uso do laboratório deve ser estimulado e instigado de forma pedagógica. Todos os alunos, professores e a comunidade escolar caminham para poder aprender em qualquer espaço, presencial e digital. É fundamental hoje planejar e flexibilizar no currículo de cada curso o tempo e as atividades de presença física em sala de aula e o tempo e as atividades de aprendizagem conectadas à distância. Só assim avançaremos de verdade e poderemos falar de qualidade na educação e de uma nova didática. Educar com qualidade implica em organizar e gerenciar atividades didáticas em pelo menos 4 espaços, sendo alguns deles: reorganização dos ambientes presenciais, atividades nos ambientes presenciais conectados, a utilização de ambientes virtuais de aprendizagem e a inserção em ambientes experimentais, profissionais e culturais. Prezados alunos, a sociedade rede ou sociedade da informação, baseada na conectividade e em relações tornadas possíveis com a expansão da internet, requer cidadãos aptos a lidar com a complexidade, manifestar opiniões, participar de diferentes atividades, selecionar informações, conviver com a mudança. Essas competências são exercidas pelo aluno da cultura digital nos diversos ciclos sociais aos quais se vincula. A escolha pode igualmente incentivar tais hábitos com vista ao desenvolvimento de conceitos e competências de forma colaborativa. Ao estimular o registro do processo de construção do aluno, o professor cria simultaneamente condições de acompanhamento de forma dialógica e sistemática, providenciando, de um lado, indicadores do desenvolvimento intelectual do aprendiz e, de outro, meios de gestão de uma inteligência coletiva. A proposta de escrita colaborativa em ambiente digital se baseia na interação, permitindo ao aluno o desenvolvimento de diversas competências, tanto relacionadas a habilidades pessoais, como aquelas que dizem respeito à produtividade e ao trabalho cooperativo. Ao invés de professores difusores de formação, o aluno da cultura digital demanda professores que orientem, articulem e ativem sua aprendizagem. Ele solicita parceiros em seu processo de construção do conhecimento, que o instrumentalizem e desafiem. Deve-se encorajar o aprendiz a expor suas hipóteses, assim como já expõe suas opiniões em espaços extra-escolares. A escrita coletiva e a colaboração online podem mediar esse processo, conferindo à língua um caráter efetivamente internacional. Os ambientes de produção textual virtual, portanto, podem ser avaliados como ferramentas de apoio ao registro e à aprendizagem.
No entanto, para que isso aconteça, é fundamental que o professor também o utilize como registro e meio de interação, a fim de que possa compreender os processos cognitivos e interpessoais que se revelam por meio das postagens dos alunos. Ou seja, o professor também necessita incluir a tecnologia em suas diversas ferramentas de interação em seu dia a dia, para que de fato essa experiência produza sentido para ele e para os seus alunos. Bom, aqui encerramos a nossa segunda aula. Eu peço que vocês leiam o caderno didático e os artigos disponíveis no ambiente virtual de aprendizagem, participem do fórum e tenham uma excelente semana. Um grande abraço a todos e até a próxima aula.